Olá, tudo bem? Como vão? Não sei de onde você está me vendo, mas de onde eu estou, hoje é um dia muito gelado, muito frio. E a maior parte de todos nós estamos ou procurando lugar ao sol ou ficando em casa debaixo da coberta. Esteja onde você estiver, espero que esteja bem e espero que esse nosso encontro seja um encontro que possa aquecer nosso coração, nosso pensamento, nossa relação humana, nossa ligação um com o outro. Hoje é aquele vídeo da semana em que a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade para poder falar sobre assuntos que nem sempre estão relacionados aos temas bíblicos. E eu queria começar falando sobre uma ideia que funciona na vida de todos nós quase como uma fantasia. A ideia do voltar no tempo. Não sei se você já parou para pensar o quanto que isso é presente na nossa vida. Porque dá a impressão que a gente, depois que viveu, a gente começa a repensar aquilo que foi vivido e a gente tem uma tendência a querer voltar para retocar aquilo que foi pintado. É mais ou menos como se a gente estivesse escrevendo rascunhos e aí a gente gostaria de voltar para fazer a finalização daquilo que a gente escreveu. Isso se dá principalmente pelo fato de que a gente tem uma imaginação ou um pensamento ou um sentimento de que as coisas poderiam ser diferentes se a gente voltasse com o conhecimento que temos e pudéssemos fazer novas escolhas. É claro que isso está no campo da fantasia, porque é algo que até o momento é irrealizável, mas é claro também que isso está no campo do nosso desejo secreto ou da nossa vontade de errar menos, de corrigir os erros, de tomar decisões mais acertadas, de encaminhar as coisas com mais sabedoria na nossa vida, no nosso dia a dia. As duas coisas são complicadas, porque tanto a fantasia quanto esse desejo secreto, eles não dão conta de nos ajudar a entender que, na verdade, nós não estamos escrevendo nenhum rascunho. Aquilo que eu vivi, e por mais errôneo que possa parecer, e por mais desastroso que tenha sido as consequências das minhas opções, e por mais que seja algo que tenha me trazido algum tipo de sofrimento ou de dificuldade, é a minha vida, é o que eu tenho, não tem rascunho a ser passado a limpo. Isso que eu estou vivendo, e que talvez nem sempre me agrade, é o que de fato é a minha vida, é o que de fato representa o meu sentimento, os meus desejos e a minha vontade de me vincular, de me relacionar com o tempo que eu estou vivendo, com as coisas que eu estou tendo acesso, com as pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade. No entanto, a fantasia permanece, porque vira e mexe a gente pensa, se eu soubesse de tal coisa, eu não teria feito isso. Se eu pudesse mudar de opinião, eu teria ido por outro caminho. Se eu tivesse controle do tempo, da história, dos acontecimentos, talvez eu fosse mais feliz. É uma fantasia, mas é algo muito presente. Por trás disso tem uma coisa muito, muito complexa, que é a vontade da gente não errar, ou errar menos, mas também a vontade da perfeição. A minha vida seria perfeita se eu não tivesse cometido os erros que eu estou cometendo. E aí tem uma falácia muito grande, porque, primeiro, a vida não pode ser perfeita. A vida ela é justamente esse complexo, contraditório encontro de tantas realidades, tantas demandas, tantas situações nas quais eu vou tentando me encontrar. Em algumas eu me vejo e me acerto, em outras eu não consigo me encontrar direito,
Em outras ainda, eu não consigo ter controle sobre aquilo que está acontecendo. Essa complexidade do fenômeno da vida é o que faz a vida ser o que ela é. Não tem esse simplório mecanismo de que então, já que eu errei, eu volto, corrijo para tentar acertar. E não existe uma vida, ou não existe uma opção que me garanta que a vida será de fato e verdadeiramente uma vida feliz e perfeita só porque eu escolhi esta ou aquela situação, escolhi este ou aquele acontecimento. Não existe. O que existe de fato é: eu estou vivo e enquanto eu estiver vivo, com as minhas capacidades em ordem, convivendo e me relacionando com as pessoas, com o mundo, com as coisas, com os acontecimentos, eu vou tentando encontrar a melhor forma de viver. Em alguns momentos, volto a dizer, eu vou acertar, em outros momentos eu vou errar, e é esta complexidade de acerto e erro é que vai fazer a minha vida ganhar a dimensão que ela tem. Ninguém é perfeito só porque isso fez boas escolhas. E ninguém é alguém incompetente ou que não mereça viver só por causa das escolhas que fez. E isso é complexo, isso é exigente, isso traz uma percepção do mundo da qual a gente nem sempre está acostumado e da qual nem sempre a gente está disponível para viver. Porque na nossa maneira positivista de pensar, a gente só vai ser feliz quando a gente tiver com as coisas totalmente arrumadas, ajeitadas e organizadas. A gente só vai poder ser feliz quando a gente for capaz de dar respostas acertadas, perfeitas e que não precisam de nenhum retoque. Essa fantasia é tão boba que ela nunca vai se tornar realizada, porque justamente não é esse o objetivo da vida. O objetivo não é você chegar num processo de perfeição da tua existência, mas o objetivo é você chegar num processo de consciência da sua existência. E a consciência não é nem boa nem ruim. A consciência não é nem certa nem errada. A consciência é o que te dá a capacidade de existir e de aceitar quem se é, assumir quem se é, com todas as belezas e as dificuldades, ou se quiserem, como já dizia o Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, sabendo-se o que se é, ir para frente e levar adiante. E em algum momento, se for o caso, redirecionar, reorganizar, recolocar objetivos, recolocar propósitos, em outros momentos confirmar aquilo que se escolheu, fazer a manutenção dessa escolha, mas é daqui para frente, é andando na direção do futuro que eu consigo perceber e realizar os propósitos da minha vida. Claro que essa ideia de voltar ao passado para corrigir aquilo que me incomoda ou aquilo que não saiu tão legal do jeito que eu gostaria que saísse, ou que não tivesse tantas consequências na minha vida como isso possa ter, é claro que é uma fantasia que permanece. A gente vai continuar pensando, a gente vai continuar achando, se eu pudesse, se eu tivesse feito tal coisa, a gente vai continuar pensando isso, mas é muito mais como um pensamento apenas para açucarar o nosso dia. Ele não pode ser levado a sério, ele não pode ser entendido como sendo algo possível ou algo que vai me trazer algum tipo de benefício. Eu preciso aceitar que aonde eu estou é fruto das minhas escolhas, ou pelo menos é fruto de uma série de mecanismos e de situações que me trouxeram até aqui, e daqui para frente eu posso redirecionar, se achar que devo, eu posso repensar, se achar que devo, eu posso tomar outras decisões, levando em conta o lugar onde eu estou, mas eu não posso simplesmente nem ignorar
por onde eu andei e nem apagar os passos que eu dei. Porque também isso é uma outra fantasia, é como se eu pudesse, a partir do momento que eu tomo consciência de que a vida que eu estou levando não é uma vida que me agrada ou que me traz algum tipo de prazer e de alegria, então aí eu começo a criar o subterfúgio de que vou ser outra pessoa, simplesmente apagando aquilo que é o meu passado. Não dá, não dá. Principalmente porque a gente é o resultado de tudo aquilo que a gente viveu. E aquilo que eu vivi, ele pode ser acolhido, pode ser entendido, pode ser recebido com toda a beleza que a gente merece, porque é a nossa vida, é a nossa história. Pode não agradar a todos, mas é o que eu sou, é o que eu tenho e é o que eu posso acolher, pegar nas mãos como uma grande oferenda e daqui para frente levar pelos caminhos e na direção que eu julgar necessário. Mas eu não posso simplesmente apagar ou ignorar os passos e os caminhos por onde eu andei. São falácias que a gente tem que começar a elucidar. Não porque elas podem trazer qualquer tipo de malefício para a nossa vida, mas elas podem nos alienar. É como se a gente vivesse um processo de então, eu gostaria de corrigir, eu estou esperando o tempo de corrigir, eu estou esperando a hora de voltar lá no passado. A gente fica criando um subterfúgio e criando um pensamento que é, na verdade, um pensamento obscuro que não traz nenhum tipo de benefício para a nossa vida. Mas pensando nisso, eu queria propor um exercício para você. Vamos imaginar, e eu vou propor para você o seguinte: a hora que você ouvir o que eu vou falar, você ou dá um pause no vídeo, ou você desliga e depois você volta para ouvir o finalzinho do nosso encontro, ou então simplesmente espera acabar o vídeo e depois você medita naquilo que eu vou te propor. Mas eu queria propor para você de escolher, se você pudesse, hoje, voltar ao passado. Se você pudesse, hoje, voltar um tempo da sua vida e você pudesse mudar aquilo que de algum modo te incomoda, te atrapalha, que tempo seria esse? Que lugar seria esse? Que acontecimento seria necessário ser alterado? E depois que você pensar sobre isso, faça um exercício de se perguntar: por que é que isso está me incomodando? Por que é que isso está me trazendo algum tipo de dificuldade de seguir adiante? Porque justamente à medida em que você tiver consciência disso que te incomoda e consciência dos motivos pelos quais isso te incomoda, as chances de você poder entender, aceitar, lidar com isso vão ser muito maiores na perspectiva do futuro. Porque quase sempre essa fantasia ela é inconsciente. Eu quero voltar, mas eu não sei direito onde, não sei direito porquê, eu não sei direito como. Eu apenas quero voltar, como se fosse uma fuga do presente na tentativa de corrigir alguma coisa do passado que em algum momento está determinando o meu presente. Mas quando você faz esse exercício de parar, eu gostaria de voltar quando eu tinha tantos anos, ou quando eu estava em tal lugar, ou quando eu estava casado com tal pessoa, ou quando eu estava estudando em tal lugar ou tal curso, e eu gostaria de mudar esta situação, e você se pergunta por quê, provavelmente você vai lidar com um conteúdo muito interessante do seu aprendizado, da sua descoberta e do seu autoconhecimento. Que o objetivo é esse mesmo. Quanto mais consciência a gente tiver, e consciência ela entra no âmbito do autoconhecimento, do aprendizado sobre si mesmo, de saber aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto, aquilo que eu trago dentro de mim e que ofereço ao mundo e às pessoas, a gente vai a gente vai percebendo quais são, na verdade, os pontos frágeis da minha existência. E muito mais do que apagar
ou ignorar esses pontos frágeis, é acolher, é aceitar, é lidar com isso de uma forma madura, é poder receber isso como um presente. Porque por mais ruim que tenha sido este momento no qual você decidiu voltar, ou decidiu fazer qualquer tipo de mudança, por mais terrível que seja, é a sua história. Não pode simplesmente ignorar, não pode simplesmente abandonar, não pode simplesmente permitir que os outros ou você mesmo destrua esses passos que você deu. É você, é sua história. E isso não pode ser ignorado. Que você consiga pensar ou repensar e reorganizar a sua vida, eu acho perfeitamente possível, desde que você tenha essa atitude de consciência e de acolhida. Mas não pode simplesmente jogar fora como se fosse um lixo residual que você apaga, ignora e descarta. Na verdade, a gente imagina sempre o ser humano, a nossa história, como uma construção. E na hora de fazer a reforma, não dá para simplesmente ir derrubando tudo, porque você não sabe qual é a coluna que está sustentando a sua existência. E às vezes, aquilo que você quer descartar é justamente aquilo que é essencial para você ser quem você é. Autoconhecimento e consciência, sopa de galinha, chá quente, não faz mal a ninguém. A gente precisaria pensar um pouco nisso e ter coragem de lidar com isso com mais maturidade, com mais conhecimento e com mais limpidez. Desejo a todos um belo dia, fiquem bem, fiquem na paz. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você curtiu o vídeo, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa aí a sua inscrição, que vai ser muito bom a gente poder, você receber os avisos toda vez que a gente postar um vídeo novo. Um abraço, fiquem bem. Tchau.